Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver o exame de matemática, 10ª classe, a segunda época. Então, se você perdeu então a primeira época dessa resolução, é porque você não está inscrito nesse canal. Inscreva-se no canal, estando inscrito nesse canal, terá um acompanhamento de uma sequência aí, então, correta aí dessas aulas que facilitarão a sua aprendizagem. Eu sou Julie Momadi e você está no mais aprendizagem. Acompanha. Exame de matemática 2015, 10ª classe, segunda época. Tudo bem? Questão número 1 temos: assinale com V, verdadeira ou F, falsa as afirmações que se seguem. A linha A temos aqui então, podemos considerar que está a linha A. A linha A temos 3, que divide então por 5, entre parênteses elevado a 3, sobre 5. Isso aqui disse que é igual a 5, ou seja, um radical aqui de índice 5. Então, dentro desse radical, temos aqui 3, dividido aqui por 5, elevado a cá 3. Essa afirmação aqui é verdadeira. Verificarmos que é verdadeira, ou nós podemos colocar dentro de radical essa expressão que está desse outro lado. Pela minha preferência, vou escolher colocar dentro de radical essa expressão que está aqui. Aqui teremos como temos aqui então 3, dividido aqui por 5, entre parênteses elevado a cá 3, sobre 5. Esse daqui fica expoente de essa base. Teremos aqui então um radical de 3, dividido aqui por 5, entre parênteses, o 3 ficará mais ou menos aqui, e por sua vez, esse 5 daqui então fica índice de esse radical. Temos aqui então índice 5. Então essa expressão daqui é igual a essa expressão daqui. Essa afirmação aqui então ela é verdadeira. A linha B temos aqui então a linha B, ou seja, um conjunto aqui então de 2 elementos e 4. Esse aqui é um conjunto. E um intervalo disse que é igual a um intervalo aqui de 1 até 4. Vejamos que esse nosso primeiro conjunto apenas só tem então 2 elementos, ou seja, 1 e 4. Então esse nosso próximo então intervalo, esse aqui é um intervalo numérico, ou seja, está fechado ali no 1 e também está fechado ali no 4. Então, esse conjunto não são iguais, visto que nesse intervalo temos aqui então infinitos elementos. Mas como é que nós podemos provar isso, Julie? Vem comigo. Vemos que nesse intervalo aqui, temos aqui então vários elementos, ou seja, o intervalo aqui de 1 e 4, o intervalo aqui de 1 até 4, inclui todo esse elemento que está aqui, todo esse elemento aqui. Dentro desse intervalo aqui temos aqui então 3, todos os elementos aqui então 3, temos aqui então 3,5, muitos números que estão aqui. E aqui apenas só temos 2 elementos, então 2 elementos não é igual a um infinito elemento que se encontra nesse intervalo. Então essa afirmação aqui ela é falsa. Posso julgar como sendo a afirmação aqui, então faça. Vamos para a nossa linha C. A linha C temos aqui então C. Disse para o seguinte: C temos aqui então menos 2, elevado aqui então ao quadrado, sendo igual entre parênteses, menos 2, elevado aqui então a 2. Nesse caso aqui, nesse nosso segundo caso aqui, é tudo isso aqui entre parênteses. E aqui então não tem parênteses. Implica escrevermos assim, é diferente, nunca é igual escrevermos assim. Tudo bem? Aqui será igual a quando teremos aqui então menos 2 entre parênteses multiplicado aqui também com menos 2. Aqui será igual a 4. Porque esse com esse aqui irá se multiplicar. Menos vezes menos ficará então mais, e 2 vezes 2 é igual a 4. E nesse caso aqui ao contrário, apenas que o número que está elevado então ao quadrado é esse 2, não é esse nada de menos. Aqui será a mesma coisa fazermos aqui. Escrever assim é a mesma coisa, escrever então menos, entre parênteses 2 elevado então ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4, podemos manter esse aqui de menos 4 elevado aqui, ou seja, menos 4 é a solução disso daqui. Então o menos 4 é diferente de 4. Essa afirmação da linha C aqui, então, é uma afirmação aqui falsa. Essa daqui é falsa, não é verdade não. Temos aqui, tá, por último, a linha D. Podemos colocar aqui na linha D uma linha aqui, então, bem interessante. 1 que divide aqui por raiz quadrada de 5, sendo igual a raiz quadrada de 5 dividido aqui, então, por 5. Nessa linha C, temos 1 que divide então por raiz quadrada de 5. O que nós podemos fazer é racionalizar então 1 que divide por raiz quadrada de 5 para nós vermos se é igual ou não é igual. Então, como é que nós podemos então racionalizar então raízes? Vem comigo. Esse caso aqui é uma afirmação que está verdadeira. Como é que nós podemos verificar se essa afirmação aqui é verdadeira? Basta fazer o que? Basta racionalizar essa nossa primeira expressão. Isso aqui é onde tem que racionalizar. Racionalizando essa expressão daqui, essa nossa primeira fração, não teremos mais esse denominador. Teremos aqui então 1 sobre raiz de 5. Basta multiplicar então em cima e embaixo por raiz de 5. Multiplicamos aqui em cima por raiz quadrada de 5. Aqui também multiplicamos aqui por raiz quadrada aqui de 5. Tudo bem?
isso aqui será igual, ou seja, essa parte aqui é igual a 1, então 1 vezes tudo isso aqui não vai ter nada, apenas só estamos então, a racionalizar. Tudo bem? 1 vezes 5 é igual a raiz de 5 e raiz quadrada de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa, vamos ter que manter esse primeiro radical, aqui temos então 5 elevado aqui ao quadrado. Cortamos, isso aqui é igual então a raiz de 5 dividido aqui por 5. Então essa expressão daqui, ela sim é igual a essa daqui. A afirmação aqui então aqui, verdadeira. Tudo bem? Vamos para a nossa questão número 2. Questão número 2 temos aqui o logaritmo, ou seja, o logaritmo decimal, logo de 400 menos logaritmo de 4, somado aqui com raiz de 0,04. São logaritmos então decimais, ou seja, logaritmo de 400 menos logaritmo então de 4. Como é uma diferença de logaritmo em que tem a mesma base, então nós podemos agrupar fazendo o quê? Fazendo com que então aquele logaritmando divida com o segundo logaritmando e mantendo então na mesma base. Tudo bem? Mas como é isso, Julie? Acompanha. A primeira coisa a fazer é ter que trabalhar então nessa parte daqui, essa parte daqui. Tudo bem? Essa parte aqui é a mesma coisa, escrevemos como? Escrevemos aqui então logaritmo do que? De 400 dividido aqui por 4, essa parte daqui. Temos uma propriedade aqui do logaritmo que diz por seguinte, temos aqui então o logaritmo de E dividido aqui por A. Isso aqui é a mesma coisa, como é que a base é 10? Não se escreve, então, tipo esse logaritmo aqui, esse aqui é um logaritmo da base 10, ou seja, logaritmo decimal. A base aqui não se escreve. Então, se nós termos um logaritmo assim, nós podemos separar em dois logaritmos iguais da mesma base, mas usando o sinal aqui de subtração. Ou seja, teremos aqui então logaritmo de B menos logaritmo aqui de A. A base aqui é 10. Aqui tem a mesma base. Tudo bem? Então, ao contrário, aqui também vale. Nós fizemos então um processo aqui ao contrário. Esse aqui é um processo então ao contrário. Tudo bem? Teremos aqui então logaritmo, ou seja, 400 dividido por 4 é igual a 100. Essa parte aqui é igual a 100. Teremos aqui então logaritmo de 100. Está somado aqui com essa parte daqui, é uma coisa escrevendo aqui raiz de 4 dividido aqui por 100. Tudo bem? Raiz quadrada dividido por 100, podemos manter aqui a mesma coisa. Nós escrevemos aqui uma raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 100. Visto que esse índice aqui é igual a esse índice aqui, então não tem problema. Isso aqui será a mesma coisa que manter raiz de 4 dividido aqui por 100. Da nossa parte, então, teremos a raiz quadrada aqui no numerador e também teremos que ter a raiz quadrada aqui no denominador. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, podemos colocar aqui então 2, dividido com raiz de 100 é igual a 10, dividido aqui então por 10. Somado aqui com esta parte aqui, temos um logaritmo aqui decimal, daí nós teremos que contar então os zeros. Temos 1, 2, 0, esse logaritmo aqui é igual a 2. Teremos aqui então 2. Se não tem dúvida em relação a isso aqui, teremos aqui então o logaritmo aqui da decimal, aqui temos 100, aqui a base aqui é 10, mas se escreve. Isso aqui é igual a x, basta então levarmos esse 10, essa voltinha aqui sempre volta, ou seja, 10 elevado a esse x, e por sua vez, iremos integrar a esse 100. Teremos aqui então 10 elevado a x, sendo igual aqui a 100. 100 é uma coisa que iremos então 10 elevado ao quadrado. Teremos aqui então x é igual aqui a 2. É assim como você pode resolver. Tudo bem? E essa parte aqui nós iremos simplificar. Essa parte aqui será igual, escrevemos como aqui. Nós podemos simplificar, isso aqui é 10, desculpa, aqui é 10. Aqui nós podemos simplificar dividindo então em cima por 2 e embaixo aqui então por 2. Isso aqui é igual a 1, que divide aqui por 5. Teremos aqui então 2 somado com 1, que divide então por 5. Aqui nós temos que achar MC, ou por outra forma, teremos que multiplicar esse 5 com esse 2. O resultado nós temos que somar com esse 1. Teremos aqui então 2 vezes 5 é igual a 10. 10 mais 1 é igual a então 11, dividido aqui então por 5. É assim como você pode resolver esse tipo de situação. Tudo bem? Vamos para a nossa questão aqui, ou seja, a linha B. A linha B temos aqui então B. Temos colchetes. 1 que divide por 2, menos 3. Isso aqui está dentro de parênteses, elevado aqui a 2. Colchetes aqui elevado a 4. Está dividido aqui por 2, que divide então por 5, entre parênteses, elevado aqui a menos 8. O que você pode fazer então é começar diretamente aqui naqueles entre parênteses. Tudo bem? Então basta você fazer aquela então subtração e depois continuamos com as operações. Vem comigo. A primeira coisa a fazer é teremos que operar tudo que já dentro desses parênteses. Aqui nós iremos fazer essa subtração daqui. Nós podemos colocar aqui, essa parte daqui é a mesma coisa que vemos como 1 sobre 2
menos 3. Basta fazer essa voltinha assim, mais ou menos assim. Teremos como aqui. Esse 2 terá que multiplicar com esse 3 e por sua vez temos que subtrair com esse 1. 2 vezes 3 é igual então a 6. 6 menos 1 é igual então a menos 5. Teremos aqui então menos 5 dividido aqui por 2. Tudo bem? Essa parte aqui corresponde aqui. Teremos aqui então menos 5 dividido aqui por 2, entre parênteses elevado a 2. Tudo isso aqui está elevado aqui então, ao expoente aqui 4. Dividido com 2, que está dividido aqui está por 5, entre parênteses elevado aqui está a menos 8. Tudo bem? Vejamos que temos aqui a potência de uma potência, essa parte aqui é a potência de uma potência. Teremos como? Teremos aqui então menos 5 que divide por 2, entre parênteses 2 vezes 4 é igual a 8, teremos aqui 8, dividido com 2, ou seja, essa parte aqui nós podemos então deixar esse expoente aqui positivo. Bastante apenas só inverter essa base. O 5 ficará em cima e 2 ficará embaixo, então esse expoente aqui ficará positivo. Teremos aqui então 5 em cima, que divide então por 2. Esse expoente aqui então ficar então positivo em cima. Como aqui era menos, aqui então fica mais. Tudo bem? Temos aqui então 8, aqui 8. Temos que manter esse expoente aqui lá fora, ou seja, entre parênteses, o 8 fica aqui então aqui lá fora e aqui em cima, ou seja, aqui dentro temos que dividir então essa base com essa base. Teremos aqui então menos 5 dividido então por 2, que está aqui dividido mais com 5 dividido aqui então com 2. Aqui temos divisão de duas frações. Na divisão de duas frações, nós mantemos a primeira fração. A primeira fração aqui então é menos 5 dividido aqui então por 2 e multiplicaremos então pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração é 2 que divide então por 5. Tudo bem? Entre parênteses aqui elevado a 8. Podemos cortar esse com esse daqui e esse com esse daqui. Aqui apenas ficamos com 1. Teremos aqui então menos 1, ou seja, aqui dentro ficamos com menos 1, entre parênteses elevado a 8. 1 aqui elevado a qualquer expoente é igual então aqui a 1. Como essa base aqui então está negativa e o expoente aqui é positivo, o resultado aqui então sempre será então positivo. Nesse caso teremos aqui então 1. É uma coisa que temos aqui então menos 1 vezes menos 1 até aqui então 8 vezes. Será igual aqui então a 1 positivo. Tudo bem? É assim como você pode resolver essa questão número 2. Vamos para a nossa questão número 3. Questão número 3, temos aqui então uma equação aqui típica, ou seja, as equações paramétricas sempre aparecem no exame de matemática de 10ª classe. Tudo bem? Número 3, temos aqui então, considere a equação. Essa equação aqui é 4x elevado ao quadrado mais kx mais 1 é igual a 0. Determina o valor de k de modo que a linha a equação não tenha raízes reais. Para que uma equação quadrada que não tenha raízes reais, o que nós podemos fazer é fazer com que o delta seja então menor do que 0. Ou seja, o delta então é negativo. Tudo bem? Acompanhe. Para que essa equação aqui não tenha raízes reais, a condição é de que delta deve ser aqui menor do que 0. Ou seja, delta aqui negativo, não teremos então raízes reais. Vendo que nessa nossa equação aqui temos aqui o valor de A, sendo igual a 4, o valor de B é igual aqui a K, esse valor aqui que acompanha esse x, que não é elevado ao quadrado. O valor de C é igual aqui a 1. Tudo bem? Teremos aqui então delta é igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Disse que essa equação aqui deve ser o que aqui está menor do que 0. O B é K, teremos aqui então K elevado ao quadrado menos 4 vezes o A que é 4 vezes C é igual a 1, deve ser então menor do que 0. Então o K elevado ao quadrado, temos aqui então menos 4 vezes 4, isso aqui é igual então a menos 16, menos 16 vezes 1, teremos aqui menos 16. Temos aqui então menos 16, sendo aqui menor do que 0. Temos aqui então uma equação aqui do segundo grau. A primeira coisa a fazer nessa equação do segundo grau é levarmos essa equação aqui e igualarmos a 0. Para nós encontrarmos a raiz e depois iremos fazer então o estudo de sinal. Teremos aqui então k elevado ao quadrado menos 16 sendo igual a 0. Para o que? Para encontrarmos as raízes. Basta passar esse 16, ou seja, esse menos 16 para esse outro membro aqui. Teremos aqui então positivo, ficará então positivo. Então k elevado ao quadrado é igual a k positivo, que é 16. E k é igual a mais ou menos raiz quadrada aqui de 16. K será igual a mais ou menos 4. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Podemos fazer então o que aqui? Estudo de sinal. Teremos mais ou menos assim. Com o valor de A nessa nossa equação aqui é igual então a 1. 1 é aqui.
1 está aqui, então 1 vezes k, 1 é positivo, a concavidade dessa função terá então uma concavidade aqui voltada para cima, mais ou menos assim. E onde decorre aqui nesse eixo aqui de x é raízes. Raízes temos aqui então menos 4 e outra raiz aqui temos então 4 positivo. Tudo bem? Então, essa função aqui, na condição disso que o k deve ser então menor do que 0. Menor do que 0 é um número então negativo. Aqui essa função é negativa, aqui a função é positiva, aqui também é positiva. Então, a nossa solução teremos aqui. Mas não pode incluir aqui então menos 4 e também não pode incluir aqui o 4. Teremos aqui então x pertencente aqui então no intervalo aberto aqui no menos 4 e por sua vez o 4 aqui também aberto. Essa aqui é a nossa solução. É assim como pode resolver este tipo de caso. Então qualquer valor que esteja nesse intervalo aqui, em que esse valor aqui é igual a quê? É igual a k, esse valor aqui substituído nessa nossa equação aqui paramétrica, essa função aqui então não terá raízes. Ou seja, se nós levarmos aqui o que? O 2, que está aqui então, colocarmos aqui, a equação aqui não terá raízes. Tudo bem? Temos então aqui a nossa linha B. Na linha B, disse por o seguinte, uma das raízes seja igual a 3. Se para que essa função aqui, ou seja, o 4k elevado ao quadrado mais kx mais 1, sendo igual a k0, para que uma das raízes aqui, ou seja, qual o valor de k para que uma raiz aqui então seja aqui igual então a 3. Teremos o valor de k, de modo que essa raiz então admite então o 3 como sendo uma das soluções. O que nós podemos fazer é levarmos então esse 3, substituirmos naquela equação, ou seja, substituirmos no lugar então de x, para nós encontrarmos o valor de k. Tudo bem? Acompanhe. Vamos tentar substituir no lugar então de x, aqui é x, no lugar de x, esse 3, então, iremos encontrar o k, encontrar o valor de k, de modo que a equação aqui então tenha uma das raízes igual a 3. Teremos aqui então 4 vezes 3 elevado ao quadrado mais k vezes, aqui é 3, temos aqui da 3, mais 1, sendo igual aqui a 0. A primeira coisa que temos que operar é essa potenciação. 3 elevado a 2 igual a 9, então 9 vezes 4 igual a 36, mais k vezes 3 mais 1, sendo igual aqui a 0. 1 mais 36 igual a 37, mais k vezes 3, sendo igual a 0. Baixa passar de 37 para o também por aqui, então irá aqui negativo. Teremos aqui então 3k, sendo igual aqui a menos 37. Ou seja, o k é igual aqui a menos 37, que divide aqui então por 3. Essa é a nossa solução. Menos 37 que divide então por 3 é a solução dessa linha B. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 4 temos 30 jovens foram inquiridos em relação à prática de futebol e de natação, dos quais 8 afirmam que praticam futebol, 10 não praticam nem futebol nem natação e 4 praticam ambas modalidades. Algumas praticam apenas natação. Tudo bem? Temos aqui a linha A, representa os dados num diagrama de Venn. Temos aqui o total, sempre consideramos aqui então o total. Total será igual aqui a 30 jovens. Tudo bem? Outro aqui pratica, ou afirma que pratica então futebol. Então temos aqui então futebol é igual aqui a 8 jovens. 10 não pratica nem futebol nem natação. Então temos aqui então 10 não pratica nem futebol e nem natação. E 4 pratica ambas modalidades. Ou seja, 4 pratica então futebol e natação. Tudo bem? Temos aqui então algumas pessoas apenas praticam natação. Para representar esse dado então no diagrama de Venn, sempre então começa então na interação. Tudo bem? Acompanhe. Temos aqui então, podemos construir aqui então um quadrado, mais ou menos assim. Mais ou menos aqui assim. Tudo bem? Como que são duas modalidades, teremos aqui então dois círculos. Um círculo e outro círculo. Aqui nós podemos colocar aqui como sendo futebol, aqui então natação. Aqui no meio fica então pessoas que praticam futebol e natação ao mesmo tempo. Nesse caso aqui então é 4. 4 aqui então pratica futebol e natação. Temos aqui então 4 pratica então ambas modalidades, ou seja, futebol e natação. Então futebol, essa parte de futebol são 8. Nesse diagrama daqui, devem ser aqui apenas 8. Então, para que seja aqui então 8, teremos que fazer então 8 menos 4, aqui teremos 4. Essa parte teremos 4. E aqui devem ser quantas? Aqui devem ser apenas os que praticam então natação.
Como natação não temos, o que nós podemos fazer aqui é natação, podemos representar pela letra X. X aqui é natação, menos esse 4 que está aqui, menos 4. Tudo bem? Então, a pessoa que não pratica nenhuma das modalidades fica aqui ao canto. Nesse caso aqui, então, são 10 pessoas. Determina o número de jovens que praticam apenas natação. Os que praticam apenas natação são os que ficam nessa parte daqui, essa parte aqui. Nós podemos terminar com esse X para ver quantos jovens praticam natação. Para então nós encontrarmos os jovens apenas só que praticam natação, basta então somar tudo até aquele que não pratica natação e depois nós podemos igualar então ao universo, ou seja, a total dos alunos. Tudo bem? Mas acompanha. Para isso temos que somar todos esses aqui, então igualarmos ao universo. O universo é totais das pessoas. Esse jovem aqui no total aqui é igual aqui a 30. 30 é o universo, tudo bem? Basta fazer o que? 4 mais x menos 4 mais esse 10 aqui que não pratica, igualarmos aqui a 30. Ou seja, esse 4 temos que contar com esse 4. Teremos aqui então 4 mais 10 é igual a 14. 14 passa para outro número por aqui como negativo. Temos aqui então menos 14 indo para esse outro número. Aqui apenas ficamos com x sendo igual a 30 menos esse 14. Tudo bem? Então x é igual a 30 menos 14. Teremos aqui então os que praticam, ou seja, então os nossos x para isso aqui será igual então aqui a 16. Teremos aqui então 16 como sendo x. Então apenas que pratica natação é x menos 4. Essa parte aqui. Temos aqui então x menos 4. Esse x é 16, temos 16 menos 4, isso aqui é igual a 12. Então essa parte aqui, apenas simples aqui, teremos aqui então 16. Em que a soma de tudo isso aqui deve ser igual a 30. Tudo bem? Então a nossa linha B, ou seja, B é assim como pode resolver. O B vai ser resolvido assim. Tudo bem? Questão número 5 temos. Observe a figura. Temos essa figura. A linha é qual é o domínio de f de x? Temos aqui então a linha A. Quero aqui o domínio de f de x. Vejamos que f de x é esse gráfico daqui. Esse gráfico é uma função que está logarítmica. Então, o domínio dessa função aqui, você terá que olhar então no eixo de x. Vejamos que o eixo de x aqui. Imagina que aqui temos projeção de uma lâmpada nesse ponto aqui. Então, onde é que essa gráfica vai projetar? Vejamos que se você colocar uma lâmpada aqui, essa gráfica terá que projetar aqui, mais ou menos aqui, até aqui então mais infinito. E, por outro lado, colocar uma lâmpada aqui, essa função irá projetar aqui. Ou seja, começa aqui no zero, mas o zero não inclui. Porque esse gráfico aqui então nunca vai tocar esse eixo aqui de y. Tudo bem? Teremos aqui então o domínio de f de x será igual a 0 até aqui então mais infinito. É assim como pode resolver. Ou que será a mesma coisa então números reais a positivo, mas não incluindo o zero. Tudo bem? Temos aqui então resolva graficamente. Temos aqui f de x maior do que 0. Os valores dessa função que faz com que a função seja então maior do que 0, ou seja, positivo, são todos valores negativos, mas não incluindo aí as raízes. Tudo bem? Acompanha. O f de x maior do que 0 são números aqui então positivos. O f de x é essa aqui então. Onde é que essa função aqui ela é positiva? Essa função aqui ela é positiva, que é a linha B, que era então a função de que ela é positiva. Nesse ponto daqui, até aqui no 1, mas 1 não pode incluir, ou seja, no aberto aqui no 0, porque o 0 aqui não inclui. Temos aqui então no aberto aqui no 0, aberto no 0, até no 1 aqui também aberto. Vejamos que a partir daqui de 1 até aqui está no menos infinito, essa função aqui então é negativa. Daqui até no menos infinito a função então é negativa. Tudo bem? A linha C temos f de x igual a g de x. Temos aqui então a linha C, f de x igual aqui então a g de x. F de x sendo igual então a g de x, o que nós podemos fazer então nesse caso aí é encontrarmos onde é que essas funções estão a se cruzar, ou seja, onde é que essas funções se encontram. Como é que nós podemos fazer isso aí? Acompanha. Lembra que essas funções são iguais onde os mesmos gráficos aqui se tocam. Nesse ponto se tocar aonde? Se tocar nesse ponto aqui então, esse daqui será igual aqui então x sendo igual a 1. Esse ponto quando se tocar nessa função são iguais. Vejamos daqui para que essa função aqui então é maior em relação a esse g de x. Daqui para aqui o g de x aqui é maior. Aqui então é menor. Tudo bem? Temos aqui que esta linha D parecida com esse C. Temos aqui então f de x deve ser aqui menor ou igual a g de x. Maior ou igual o quê? Menor ou igual a quê? Menor ou igual tipo onde é que essa função são iguais ou elas aqui são maiores. Vejamos que era aqui o g de x maior e f de x menor. F de x é esse daqui então. O g de x ele é maior aonde?
vejamos que essa função aqui ele é maior nesse ponto para cima. Esse ponto daqui, porque aqui f de x, esse ponto aqui está aqui embaixo e g de x aqui então está em cima. Nesse ponto para aqui, o g de x então é que está em cima e f de x aqui então está embaixo. Tudo bem? Então essa função aqui é maior, ou seja, essa função aqui então é maior, g de x, então g de x aqui, ele aqui então é maior ou igual a f de x, nesse ponto aqui então de 0 aqui aberto, até aqui no 1, mas isso 1 aqui inclui, como quer maior ou igual, nesse ponto aqui as funções aqui se cruzam e são iguais, então 1 aqui inclui. Tudo bem? Na linha aí temos aqui, determina a expressão analítica de g de x. G de x, essa função aqui do primeiro grau. Vejamos aqui então, vou ter que afastar mais ou menos daqui para aqui um pouco, para compreender bem esse número. Tudo bem? Temos aqui então o g de x. O g de x, a forma canônica de uma função do primeiro grau é f de x, sendo igual a x mais b. O b é onde corta no eixo então de y, nesse eixo aqui então de y, esse gráfico. Nesse ponto cortou aqui então no menos 1. Teremos aqui então o b, sendo igual aqui então a menos 1. Tudo bem? Onde mais que podemos extrair a informação? Podemos deixar aqui uma coordenada. Essa ordenada aqui, podemos colocar aqui então uma ordenada d. Coloca aqui então a ordenada d. Pertence aqui então no 1, x1, esse ponto aqui, tem uma ordenada aqui então, x, sendo aqui 1, x aqui sendo 1 é uma ordenada e y aqui está sendo 0. Vejamos que 1 aqui corresponde aqui a y0, aqui é x, aqui é y, essa é uma das ordenadas. Podemos levar essas ordenadas, substituirmos nessa função aqui, vamos encontrar então o valor de a, visto que já temos então o valor de b. Tudo bem? Teremos aqui então f de x, ou seja, essa parte temos que substituir 1, temos aqui então a vezes esse 1 que está aqui, menos o b será igual aqui a 0. Aqui é menos 1, temos aqui então menos 1, aqui não é mais menos b, aqui então é menos 1. Temos que passar esse menos 1 para essa turma para aqui então ficar então positivo, teremos aqui então a sendo igual aqui a 1 positivo. Temos aqui então o a e já temos aqui o b, basta então nós substituirmos essas ordenadas nesse ponto para nós encontrarmos a nossa expressão analítica. Teremos aqui então f de x sendo igual a é 1 vezes x, mais o b aqui é menos o tema aqui então menos 1. Ou seja, teremos aqui então f de x sendo igual a x, até nesse ponto não é f de x, esse ponto aqui é g de x. Só aqui então temos aqui g de x, aqui também é g de x. A função aqui é g de x, mas não altera nada. Temos aqui então x menos 1. Essa aqui então é a expressão analítica. G de x sendo igual a x menos 1. Isso aqui é que é a nossa expressão analítica dessa função aqui então do primeiro grau. Aqui é g de x. Aqui também será g de x, g de x. Aqui também será g de x, não pode ser f de x. Tudo bem? É assim como eu vou resolver este tipo de situação. Podemos passar para a nossa próxima questão. Número 6 temos, observe a figura. Essa figura aqui é um triângulo. O triângulo está mais ou menos assim. Posso dizer que para explicar uma das propriedades aqui muito importante. Tudo bem? Temos um triângulo mais ou menos assim. Um triângulo mais ou menos assim. Aqui temos então D. Aqui temos então C. Aqui temos B. Aqui temos o que? A. Sabendo que as amplitudes dos ângulos B e D são respectivamente de 50 graus e 95 graus. Isso implica que o B é igual a 50 graus e o D é igual a 95 graus. Determina a amplitude de ângulo A, que era aqui essa amplitude de ângulo A, olhando apenas nesse triângulo. Nesse triângulo, fomos então fornecido então um dado muito importante. Tudo bem? Esse dado é ângulo então externo desse triângulo. Então a soma dos ângulos internos não adjacente àquele ângulo então externo será igual então a esse ângulo externo. Como a soma de adjacência? Acompanhe. A soma dos ângulos, ou seja, a soma desses ângulos, esse aqui com esse daqui, é igual ao ângulo então externo, porque esse ângulo aqui é um ângulo externo. Então é igual então a soma dos ângulos externo não adjacente. Se nós tivéssemos aqui então o ângulo aqui também externo aqui, seria igual a quanto? A soma entre esse e esse aqui seria o ângulo aqui, por exemplo, aqui x. Tudo bem? Então a soma entre esse ângulo com esse ângulo deve ser igual a A. Usando essa relação teremos aqui então a soma do ângulo aqui então A mais B deve ser igual aqui a A. Ou seja, deve ser igual aqui a D.
Tudo bem? Nesse caso aqui, nós fomos fornecido o ângulo qual? O ângulo D. O D é 40,95 graus. Temos esse ponto aqui, 40,95 graus. Esse ponto aqui de fora com o D. Tudo bem? E o B nesse ponto aqui é igual a que está a 50 graus. Ou seja, teremos aqui então A mais o B aqui é quanto? O B é 50 graus. Será igual aqui a D. O D então, esse D é igual aqui a 95 graus. Basta passar então esse 50 para esse outro membro aqui. Ficará então negativo. Teremos aqui, isso aqui A será igual a 95 graus menos 50 graus. Então o A será igual aqui 95 menos 50. Teremos aqui então exatamente sendo igual a 45 graus. Tudo bem? Ou por outro lado, o que nós podemos fazer é por o seguinte. Iremos tentar determinar esse ponto aqui. Vejamos que nesse ponto aqui, temos aqui C e D. Temos D, aqui temos C. Nós podemos encontrar esse lado aqui de C. Vejamos que tudo isso aqui equivale aqui a 180 graus. Porque é um ângulo reto. Temos aqui então um ângulo reto aqui, equivalente aqui a 180 graus. Bastará fazer o quê? Fazer então o C mais o D. O D é quanto aqui? É 95. Sendo igual aqui a 180 graus. O C será igual aqui a 180 graus menos 95. Nesse ponto aqui em que o C aqui seria igual ou é igual aqui então 85. Teremos aqui então 85. Aqui teremos então 85. Aqui teremos então 85. Tá, basta então fazermos aqui a soma dos ângulos internos igual a 90 graus. Ou seja, temos que somar esses dois ângulos internos A mais 85 mais 50. Igualarmos aqui então a 180 graus. Iremos encontrar o valor de A. Também aqui sem problema. Tudo bem? Então é assim como você pode resolver de uma forma então fácil este tipo de questão. Tudo bem? Vamos passar para a nossa próxima questão, que é a questão número 7. Questão número 7 é uma questão aqui de estatística. Temos que o gráfico mostra a distribuição das idades por ano de alunos numa certa escola. Temos esse nosso gráfico. A linha A determina a média aritmética das idades. Para nós determinar a média aritmética, o que nós podemos fazer é a soma de todos os alunos dividida pela mesma quantidade. Tudo bem? Nesse caso aqui, o que eu quero que você compreenda aqui muito bem é para o seguinte. Aqui tem muita FI, esse FI é frequência absoluta. Aqui tem muita X, esse X aqui então é que são classes. Tudo bem? Teremos isso aqui é uma coisa, escreverem como? Será a mesma coisa que escrevemos mais ou menos assim? O que nós acostumamos, ou que você acostuma, acredito eu, é mais ou menos assim. Tudo bem? Aqui teremos muita X e aqui teremos muita frequência absoluta. Então nesse ponto aqui podemos traçar mais ou menos assim. Isso aqui é uma coisa que escrever assim. Só que está em forma então de gráfico de barra. Tudo bem? Não se confunda nada. Aqui é X, ou seja, X teremos aqui então 12, aqui 13, 14, 15, aqui então 16. O 12 corresponde aqui a 5, podemos colocar então o 12 corresponde aqui então a 5, 13 corresponde aqui a 40, 13 aqui corresponde então aqui a 40, 14 corresponde aqui então a 30, teremos aqui então 30, e por fim, não, penúltimo aqui 15, corresponde então a 10, temos aqui então 10, corresponde a 10, e por fim 16 corresponde a 20, 16 aqui então corresponde aqui a 20. Então, esse gráfico daqui é a mesma coisa que escrevemos assim, tudo bem? Então, para nós encontrarmos aqui a média aritmética é a soma de o quê? A soma de todos os números, ou seja, temos que fazer então o produto entre isso com isso aqui, de uma forma iremos aqui ainda desagrupar. Aqui os dados estão aqui então agrupados. Tudo bem? Para tal, teremos que fazer o que então a média. Temos aqui então a média aritmética. Será igual, ou repente pela letra que está X, tá? Com esse tracinho aqui, é igual ao quê? Ao produto então 12 vezes 5. Temos aqui então 12 vezes 5. Somado aqui com 13 vezes 40. 13 vezes 40. Somado com 14 vezes 30, 14 aqui vezes 30, é o produto entre essa 14 então vezes 30. Isso aqui continua aqui, podemos continuar aqui então. Somado aqui mais com 10 vezes 15, 10 vezes 15, e por fim somado com 16 vezes 20. É apenas só fazer essa soma, 12 vezes 15, ou é apenas fazer esse produto. 12 vezes 5, temos aqui 12 vezes 5, 13 vezes então 40, 13 vezes 40, temos aqui 13 vezes 40, 14 vezes 30, temos 14 aqui então vezes 30, e 15 vezes 10, temos aqui tá 15 vezes 15 vezes 10, 16 vezes 20, 16 então vezes 20.
dividido aqui por N. N é a quantidade dos dados, ou seja, temos que somar essa parte daqui. Aqui nós iremos encontrar então o total. Basta nós somarmos isso aqui, vamos encontrar então o total. Então o total aqui é igual então a 105. Aqui teremos então 105. Tudo bem? Tudo isso aqui dividido aqui então por 105. N aqui então é 105. Então assim como eu posso fazer, teremos aqui então xi será igual. Basta então fazermos esse produto e somar tudo isso aqui. Vamos encontrar aqui então 1470. Vamos encontrar aqui então 1400 aqui então e 70 dividido aqui por a quantidade. A quantidade aqui são então 105 dados. Essa divisão aqui será igual aqui a 14. Tudo bem? Então a 14 aqui é a nossa média aritmética. Ficou muito simples. A linha B temos aqui. Está a pedir aqui então a moda. Temos aqui qual é a moda das idades. Podemos colocar então a moda. A moda é sempre o número mais repetido. Tudo bem. Nesse caso aqui, a nossa moda teremos sempre igual a quando? Veja então aqui o número está mais grande. Ou seja, o número mais grande nas frequências absolutas. Nesse caso temos aqui o número mais grande sempre igual a 40. Teremos aqui então o número mais grande aqui então é 40. Esse 40 corresponde aqui a 13. Então a nossa então moda aqui então dessas idades é 13. Temos aqui 13 como sendo moda. Temos aqui então 40, que é o maior número, esse ponto aqui então. E corresponde aqui a 13. E aqui é a idade, aqui é a frequência absoluta. Então, moda aqui é igual a 13. Chegamos ao fim dessa nossa resolução. Então, se você não acompanhou a primeira parte, acompanhe aqui no canal. E compartilhe esse conteúdo com os amigos e familiares. Tudo bem? Até a próxima aula. Bons estudos!